nós vamos ler em Romanos, capítulo 6. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Então, nós vamos ler esse capítulo. São 23 versículos. Eu estou aqui com a versão Nova Almeida atualizada. Vou ler nessa versão. Romanos 6, a partir do versículo 1. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E eu queria destacar o versículo 6, que vai ser o nosso versículo-chave hoje. O versículo 6 diz o seguinte: sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. Versículo 7. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de justiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois estáis não debaixo da lei, e sim da graça. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Eu falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês colheram? Somente as coisas que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, nesse caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus possa abençoar a meditação na sua palavra essa noite. O tema desse capítulo 6 de Romanos, como diversos outros capítulos na palavra de Deus, é a nossa luta travada contra o pecado. Todo servo de Deus possui essa luta contra o pecado, ou pelo menos
deve estar se exercitando nessa batalha cotidiana, rotineira, contra o pecado. Então, essa batalha faz parte da vida cristã. Então, nós vamos meditar essa noite nessa luta contra o pecado, mas um dos efeitos que nós bem conhecemos do pecado é oprimir, é escravizar. Ele diz no versículo 6, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Então, o pecado faz isso conosco. Ele nos escraviza, ele nos oprime. Uma coisa que oprime é algo que coloca uma pressão sobre nós, coloca um peso sobre os nossos ombros e nos entristece, nos enfraquece. Quando nós lemos no Antigo Testamento, por exemplo, que o povo do Egito oprimia os filhos de Israel, significa que eles impunham um jugo pesado, impunham um fardo cansativo, difícil de carregar, uma coisa que enfraquece e que entristece. E o pecado, ele é opressor. O pecado, ele nos empurra para o sofrimento, ele nos impele para sentimentos ruins. Somos oprimidos, somos angustiados com o pecado. E ele nos escraviza. Quando nós falamos nesses termos, eu acho que a maior parte de nós logo pensa nos pecados mais escandalosos. Pecados de natureza sexual, por exemplo, imoralidade, adultério, fornicação, pornografia. São coisas que realmente elas nos podem oprimir, podem nos escravizar e nos levar a uma vida miserável. Outras pessoas, quando pensam na escravidão do pecado, talvez muitos de nós venhamos a imaginar logo alguma coisa sobre os vícios, bebida, cigarro, substâncias químicas diversas. E essa passagem tem um pouco disso também. Pecados que assustam, pecados que escandalizam, pecados que muitos de nós logo reputamos como coisas ruins. Mas eu quero pensar em pecados que nós muitas das vezes carregamos conosco, e não são aqueles pecados que nós, vamos dizer assim, pecados de estimação, que a gente não quer lidar com eles. Não são esses. São pecados ruins, que nos oprimem mesmo, coisas que nós gostaríamos tanto de nos livrar delas, coisas que nós carregamos conosco, que nos entristecem de vez em quando. De vez em quando aquilo, nós temos que lidar com aquilo e é sofrimento para nós, é opressão para nós. Então, quem sabe estamos falando de ansiedade para muitos de nós. Quem sabe a ansiedade, que é um pecado, porque a ansiedade é uma desconfiança de Deus. A ansiedade é quando julgamos que Deus ele não é suficiente. Então nós temos que nos inquietar para resolvermos nossos próprios assuntos. A ansiedade, ela tem essa raiz pecaminosa. E todos nós, talvez, ou muitos de nós, uns mais, outros menos, sabemos dos efeitos que a ansiedade traz até sobre o nosso corpo físico. Não conseguimos dormir, alterações no apetite, a mente parece um turbilhão, nós não conseguimos focar. Isso são efeitos opressores da ansiedade, que pode ser até levados a níveis mais perigosos, mais prejudiciais ainda. Um pecado que nos oprime. Mas às vezes nós não sabemos como lidar com ele. Parece que é uma coisa natural. Olha, eu sou ansioso, não tem nada que pode tirar isso de mim. Basta apenas agora acostumar com isso. Basta apenas agora eu arrumar um jeito de conviver com isso. Mas será mesmo, meu irmão? Será que a palavra de Deus não está dizendo nesse capítulo
que nós não precisamos ser escravos dos nossos pecados, não é isso? Diz que a nossa velha natureza foi crucificada para que nós não sejamos escravizados por ela. Quando você diz que não tem jeito para a sua ansiedade, você está contradizendo a palavra de Deus. Você não precisa, eu não preciso servir como um escravo. Há uma tendência pecaminosa. Talvez nós estejamos falando com alguém aqui que tem não ansiedade, talvez, mas mágoas e ressentimentos que, vez ou outra, retorna para nos oprimir de novo, para nos entristecer de novo. Parece que eu já tinha superado isso, mas, mais uma vez, esse tipo de sentimento, ele inunda meu coração e, mais uma vez, ele me subjuga, ele me impõe um fardo opressor. Ele me leva a ter pensamentos negativos, pensamentos de vingança, pensamentos de depressão, pensamentos de inimizades, mágoas e ressentimentos. Eu acho que não tem jeito. Será que não tem jeito? Será que esse capítulo não diz o seguinte: o pecado não terá domínio sobre vocês, porque não estão debaixo da lei, e sim da graça? Irmãos, o que acontece conosco quando nós experimentamos o contrário? Quando parece que esses pecados opressores, eles sim dominam sobre nós. Por que será? Por que será que às vezes somos escravos dessas coisas? E não experimentamos o que Romanos capítulo 6 diz? Às vezes estamos falando com alguém aqui, nesse ambiente virtual, que experimenta em sua vida medos pecaminosos. A palavra de Deus fala que existe certo tipo de timidez, certo tipo de medo, receio, falta de coragem para fazer as coisas, que é pecaminoso, sim. Às vezes estamos falando de falta de domínio próprio. Quem sabe alguém vai dizer: olha, irmão, esse é o meu ponto fraco. Domínio próprio nas palavras, domínio próprio nas atitudes. Irmão, há tanto tempo eu venho lutando contra isso. Quantas vezes eu estraguei amizades, estraguei um fim de semana com a minha família, porque eu sou uma pessoa que não me domina. E isso, irmão e irmã, às vezes parece que nos escraviza, que nós não conseguimos subjugar a nossa natureza. Pelo contrário, parece que ela muitas vezes é o senhor de nós. Parece que a nossa velha natureza, ela tem as rédeas da nossa língua, as rédeas das nossas reações. E ao invés de experimentarmos o que é dito aqui, que a velha natureza foi morta para não sermos mais escravizados, é o contrário, não é? Então, quem sabe estamos falando aqui de alguém que tem um ponto fraco, ainda não conseguiu mortificar a preguiça. A preguiça é um pecado horrível, horrível, tantas vezes repudiado na palavra de Deus. Então, às vezes, você vai dizer: olha, não consigo organizar a minha vida. Eu fracasso na escola porque tenho preguiça de estudar. Eu fracasso no trabalho porque eu não tenho força de vontade para fazer as coisas. Isso está me incomodando. Está me incomodando porque eu não tenho vigor para lutar pelas coisas que importam. Sou uma pessoa preguiçosa. Você entra no meu quarto, entra na minha casa, você entra na minha vida, eu não consigo colocar ordem em nada. Sou desorganizado. Quem sabe isso seja um pecado que está oprimindo você, está entristecendo você, está te incomodando lá dentro. Você não consegue organizar suas finanças, sempre devendo, sempre no negativo. E isso são coisas que devem ser consertadas. Quem sabe são coisas que estão nos chateando, que nós não conseguimos vencer. Qual é, irmão, o seu ponto fraco que você pode dizer: olha, isso sim está me oprimindo.
Isso sim está me chateando, eu não consigo vencer isso. Estamos falando, às vezes, de desânimo, uma frieza espiritual que atravessa anos. E se você perguntar qual é a razão da minha frieza espiritual, você não vai saber apontar 1, 2 ou 3 motivos. Parece que é uma coisa maior do que você, que drenou as forças, e você não tem mais condição de reagir com zelo, com fervor. É uma frieza que oprime. Quem sabe estamos falando de uma personalidade dominadora, ou uma personalidade passiva, uma personalidade orgulhosa. Então, o ponto do versículo 6 é que esses pecados não mortificados, esses pecados insistentes, e aqui eu estou avançando um pouco mais, né, dando um passo além do nosso raciocínio, esses pecados, eles se materializam nas nossas vidas, porque é dito aqui sobre o corpo do pecado. Essa palavra corpo, ela fala de algo palpável, algo que você pode ver, você pode tocar, você pode observar. É como o nosso corpo mesmo. Então, muitas das vezes, os nossos pecados têm rosto, têm nome, as pessoas veem, as pessoas presenciam. Irmãos, essas coisas que nós não dominamos, elas começam lá dentro, mas elas tomam corpo, elas se materializam, elas se personificam. A sua preguiça é uma coisa interna, mas que ela se materializa numa desorganização visível, patente, palpável. Então, a sua mágoa, ela acontece lá dentro, mas ela em um dado momento, ela toma um corpo, ela se materializa na sua vida. Ela começa a prejudicar os relacionamentos. Então, é dito no versículo 6 que o Senhor Jesus Cristo morreu, né? E com ele a nossa velha natureza foi crucificada, para que o corpo, a materialização do nosso pecado, a expressão do nosso pecado, ela seja destruída. E essa é a grande maravilha do Evangelho. Nós não precisamos ser escravos de nenhuma dessas coisas. Irmão, isso não é maravilhoso para nós pensarmos numa verdade dessa? Nós não precisamos ser escravos das nossas próprias fraquezas, das nossas próprias mazelas. Existe uma vida espiritual de plenitude além, acima, pós o nosso pecado. Nós podemos verdadeiramente vencê-los. Nós podemos colocar um fim nisso pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da comunhão que temos em Cristo, pelo poder de uma fé operante. Nós podemos subjugar, não eles nos sujeitarem, mas agora nós, com uma vida espiritual, nós podemos silenciar esses pecados. Nós podemos colocar um fim no corpo deles. Quando eles tomam corpo, quando eles começam a ser praticados em nossas vidas, o Senhor Jesus Cristo se entregou na cruz para destruir, é a palavra que está sendo utilizada aqui, para eliminar esses pecados. E isso é uma grande maravilha. Hebreus capítulo 9 diz o seguinte: ele se manifestou de uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Aniquilar, destruir. Se você pensar nas suas causas de tristeza, naquilo que mais entristece você, nos dilemas da sua vida, e começar a investigar, você vai perceber que muitas das nossas tristezas, muitas das nossas dificuldades são provocadas pelos nossos próprios pecados.
não pelos pecados dos outros. Os pecados dos outros nos influenciam, sim, mas quando nos prostramos e nos entristecemos e nos enfraquecemos espiritualmente, é pelos nossos próprios pecados, porque são opressores, são esmagadores. Eles acabam com nossa energia espiritual. Mas nós não precisamos viver essa vida. Existe uma vida reservada em Cristo, uma vida de vitória sobre essas coisas, porque ele se ofereceu para destruir o corpo do pecado. A expressão do meu pecado em minha vida, ela é particular. Eu tenho os meus próprios pecados, meus erros, eles se manifestam em minha vida, eles tomam corpo, mas o Senhor Jesus Cristo se entregou para destruir isso. O pecado ele fica silenciado lá dentro, ele não toma corpo, ele não se materializa quando eu estou vivendo essa vida de plenitude na presença, na comunhão do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo ele coloca esse capítulo, essas verdades poderosas, sublimes, verdades maravilhosas. Ele vê isso nesse capítulo 6 que lemos, sob uma dinâmica, onde essa realidade ela imita a realidade de Cristo. A minha vida é uma imitação daquilo que aconteceu com Cristo. E o que é que aconteceu com Cristo? O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou. Inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo está nos enxergando em Cristo, primeiramente morrendo, e em segundo lugar, ressuscitando com ele. Então, essa é a dinâmica da vitória sobre o pecado. Primeiro morrendo, depois ressuscitando. Então, nós vamos ver aqui que o crente morre como Cristo morreu. E o crente ressuscita como Cristo ressuscitou. Assim como o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz e a sua vida ela convergiu nessa morte, assim também o crente, ele morre com Cristo, ele morre para o pecado, ele morre para o mundo. Mas o Senhor Jesus Cristo não ficou na sepultura, ele ressuscitou para uma vida diferente. Então o crente também, após morrer com Cristo para o pecado, ele ressuscita com ele para a novidade de vida. Morte e ressurreição. Olha só, versículos 4 e 5. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Veja, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim também andemos nós em novidade de vida. Se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, ou seja, se ele morreu e nós morremos com ele, então seremos também semelhantemente unidos com ele na sua ressurreição. Ele morreu, nós morremos com ele. Ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar, ou nós vamos andar numa vida diferente agora, uma nova vida, assim como ele também ressuscitou. Então, irmãos, quando nós dissemos o seguinte, olha, eu não consigo vencer a minha ansiedade, eu não consigo vencer minhas tendências imorais, eu não consigo ter domínio próprio, nós estamos falando de uma vida, nós estamos falando do antigo Mateus, do antigo João, da antiga Maria, que ainda não morreu com Cristo. Esse antigo vive na velha natureza. Ele, sim, está à mercê das suas condições carnais. O antigo Mateus, a sua carne, abusa e usa dele. E ele não tem qualquer poder para impedir isso. Então, quando nós confessamos que perdemos sempre a luta para o pecado, estamos falando de uma condição de vida pré-morte com Cristo. Pré-morte com Cristo. E não
pós-ressurreição em Cristo. Porque nós morremos com ele, ressuscitamos. Então ressuscitamos para uma vida diferente disso. Veja, o versículo 7 diz o seguinte: pois quem morreu está justificado do pecado. Então, vamos pensar primeiro nessa primeira etapa. A primeira etapa é morte com Cristo. A segunda etapa é vivos para Deus, né? No argumento do apóstolo Paulo. Então, em primeiro lugar, mortos com Cristo. Quem morreu está justificado do pecado. Os capítulos 6, 7 e 8 dessa carta, elas vão bater nessa tecla. Esses capítulos vão expor, vão destrinchar esse pensamento. O pecado, ele tem poder para assediar uma pessoa, para tentar uma pessoa e para expor uma pessoa à tentação somente se essa pessoa for viva. Se essa pessoa for morta, não adianta você ir chamar essa pessoa, cutucar essa pessoa, chacoalhar essa pessoa, porque ela está morta. Então ele diz: então considerem-se mortos para o pecado. Então parte de um princípio de eu me considerar morto para essas coisas. Deus vai me dar a graça depois de algumas lutas, conseguir vencer isso. Ora, o pecado não terá domínio sobre vós, porque já estão mortos. Ele não consegue ativar o desejo em você, porque você morreu. No capítulo 7, o apóstolo vai utilizar a ilustração de um casamento. Ele diz: olha, a mulher está ligada ao marido enquanto os dois estão vivos. Acontece que nós estamos, pela lei, ligados ao pecado como num casamento, e não conseguimos dissolver essa união tão prejudicial para nós. Qual é o remédio? Então nós morremos. Nós morremos. E a morte coloca um fim a esse casamento. É até que a morte os separe. Se a lei nunca vai morrer e nunca vai passar, então é nós que morremos para sermos unidos a Cristo. Então, mortos para Deus, mortos para o pecado, aliás, em primeiro lugar, e em segundo lugar, vivos para Deus. Então ele vai argumentar nesse capítulo 6 que depois de nós nos vermos como mortos para o pecado, nós precisamos nos considerar vivos para Deus. O que seria me considerar vivo, ressuscitado para a glória de Deus? Pelo menos nesse capítulo aqui, ele vai colocar isso em termos de nos oferecer a Deus. Nos oferecer a Deus. Então veja o versículo 12. Não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mortos, então, para o pecado. Então, o que devemos fazer? Ele continua: mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus. Viver de maneira ressuscitada com Cristo, em outras palavras, poderia ser viver uma vida de engajamento espiritual. Eu me ofereço a Deus. Eu ofereço a minha vida a Deus, meu tempo a Deus. Eu ofereço as minhas posses para Deus. E se eu tenho pouco tempo, poucas posses, poucos recursos, eu ofereço a minha mente a Deus. Meu coração é todo do Senhor. Então, quando o crente se consagra no altar de Deus, ele está se expondo para uma vida ressuscitada na presença de Cristo, morto para o pecado.
Eu morri para aquilo que acontecia lá atrás. Agora eu estou vivendo uma vida diferente. Aquilo que passou, passou. No passado eu era ansioso, mas como eu vou silenciar minha ansiedade agora? Eu vou me oferecer a Deus. No passado eu era uma pessoa cheia de ressentimentos, de mágoas. Mas isso não pode existir num crente ressuscitado com Cristo. Como eu vou resolver isso? Eu vou me oferecer a Deus. No passado, eu era uma pessoa onde a carne tinha o domínio. Eu tinha pensamentos imorais o tempo inteiro. Não conseguia conviver com a pessoa do sexo oposto sem pecar na minha mente. Como vou resolver isso agora? Ressuscitado para Deus, como fica isso? Ofereça-se a Deus. Não deixe, ele diz, que o pecado reine em seu corpo mortal. Mas como, meu irmão? Como, apóstolo Paulo? Como eu vou fazer isso? Ofereça-se a si mesmo a Deus. O pecado tem espaço na nossa vida quando nós não nos oferecemos a Deus. E muitas vezes nós tentamos silenciar o pecado, abafar o pecado, vencer o pecado, para depois nos oferecermos a Deus. E essa sequência não funciona. Eu digo na minha vida que ela não funciona. Eu tenho certeza que na sua vida você pode dizer que ela não funciona. Porque primeiro nós nos oferecemos a Deus. Primeiro nós nos engajamos, nós nos dispomos, nós nos lançamos à leitura da Bíblia, nós nos entregamos à oração. Primeiro nós nos oferecemos. Primeiro nós chegamos diante do altar quebrantados, arruinados. E dizemos, Senhor, eu quero me oferecer. E depois disso, nós começamos a galgar algumas vitórias. Mas não, sem antes nos oferecermos a Deus. E aqui está, irmão e irmã, a simples resposta. Uma resposta tão simples, uma explicação tão básica de por que somos oprimidos com os pecados da nossa carne. É porque não nos oferecemos a Deus. É só por isso. Uma vida de maior comunhão com o Senhor, de maior consagração, rapidamente colocaria fim às tristezas, às angústias provocadas pelos nossos próprios pecados. Isso nos daria poder de subjugar os nossos pecados, a nossa carne, a nossa velha natureza, aquelas paixões que elas clamam, elas gritam dentro de nós, elas são opressoras, mas uma vida de consagração resolveria isso. Então, especialmente em tempos de quarentena, nós corremos o risco de nos entregarmos a 1 milhão de coisas. Uma vida de maior engajamento profissional, uma vida de maior engajamento acadêmico, uma vida de maior engajamento no entretenimento, no lazer, e uma vida de menos engajamento para o Senhor. Você tem se sentido mais triste, espiritualmente falando, nessa quarentena, menos empolgado com as coisas de Deus? Irmão, você desanimou na quarentena? Você pode dizer, não, eu não me desanimei, porque eu ainda acompanho os estudos, eu ainda... Irmão, mas como está o fervor? Se você hoje dedica menos pensamentos às coisas de Deus do que antes, houve desânimo, houve queda, houve piora da qualidade da comunhão com Deus. Se você declinou de intenções espirituais, se você se distanciou do Senhor, ora menos, lê menos a sua Bíblia, é porque houve desânimo, houve derrotas. E é muito fácil de acontecer quando nosso engajamento espiritual diminui. Quando o nosso encorajamento espiritual está baixo. O nosso tanque, né, de combustível espiritual não é abastecido. Então nós vamos perder para o pecado. Nós vamos
ser subjugados por ele, é com certeza. Não tem outra hipótese. Então, nós poderíamos muito bem termos vidas de vitória sobre essas coisas todas que nos oprimem, se nós simplesmente fôssemos mais engajados na vida cristã. Ou será que nós vamos obter vitória sobre a carne, vivendo de qualquer forma? O versículo 19 diz o seguinte, finalzinho do versículo, meio para frente. Assim como ofereceram seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. De novo, o argumento dele é nos oferecer. Oferecer os nossos membros ao Senhor. Irmãos, às vezes, eu digo para a vergonha nossa, né? Nesse ambiente virtual, eu nem sei quem está aqui, não posso abrir agora e ver quem está assistindo, não é? Mas eu vou dizer uma coisa que deveria ser dita em casa, né? Roupa suja se lava em casa, mas os visitantes que nos perdoem. Mas, irmãos, às vezes temos dificuldade dos irmãos se prontificarem para orar nas transmissões online. Orar, que deveria ser o básico da vida cristã. Como nós vamos vencer nossos pecados se não nos oferecemos a Deus, nem mesmo nos oferecemos para orar numa reunião, irmãos? Será que vamos ter vitória sobre o pecado? Eu acho que não. Se o nosso nível de consagração, o nível de oferecimento, ele está baixo, então vamos viver vidas de derrota mesmo. Então isso é para vergonha nossa. Essa questão de nos oferecer a Deus, ela é retomada pelo apóstolo, lá no capítulo 12, quando ele diz: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, sempre é se oferecer a Deus. É a resposta para a vitória na vida cristã. É a resposta para subjugar a velha natureza. É o método de Deus para uma vida de engajamento, uma vida de vitória. Irmãos, como seres humanos falhos, nós sempre temos altos e baixos. Nós sempre temos temporadas. Tomara que não fosse assim, mas é a nossa experiência. Temos uma vida que sobe e desce. Mas se nos oferecermos mais ao Senhor, pode até haver recaídas, mas serão muito menores, muito mais raras, muito menos graves. E nós vamos viver uma vida sempre para o topo, sempre mirando para o alvo. Nós não podemos nos acostumar com as derrotas para o pecado. Não podemos viver uma vida de ansiedade e achar que é normal. É pecaminoso. Ela vem da falta de consagração. Não podemos viver vidas de ressentimento, vidas de mágoa, vidas de preguiça, vidas de desânimo, vidas de falta de domínio próprio e achar que é isso mesmo. O pecado não terá domínio sobre vós. Nós fomos crucificados com ele para que o corpo do pecado, a materialização do pecado em nossas vidas sejam destruídas. Morrendo com Cristo e ressuscitando para uma vida totalmente diferente, onde essas coisas são tratadas aos pés da cruz. O Senhor Deus possa abençoar essa meditação, nos dar vidas mais perenes, mais vitoriosas na presença do Senhor Jesus. Amém.